Olá, amigos. Estou aqui para apresentar meu novo livro, chama-se Manual de Custos para o Exame de Suficiência. Eu sou o professor Luciano Guerra, essa é a minha terceira obra e é uma obra que eu espero que venha ajudar muito aqueles alunos e professores que estão hoje trabalhando com a preparação do exame de suficiência. Esse livro, ele nasceu de uma forma interessante. Na realidade, é como se ele tivesse nascido por geração espontânea, porque a minha ideia inicial era fazer um questionário. Eu selecionei todas as questões do exame de suficiência, desde o primeiro, que foi no ano 2000, houve uma interrupção aí em 2004 até 2010, mas ele foi retomado em 2011 e tem 2 vezes por ano esse exame. São 50 questões em cada exame e uma média de 6 a 8 questões tratam de custos. Eu pude usar essas questões antigas porque essa matéria, contabilidade de custos, ela é uma matéria que se baseia em lógica. Ela não é uma matéria que dependa tanto de legislação, portanto não foi tão afetada pela nova contabilidade, pela legislação que foi instituída através da Lei 11.638. Então, todas aquelas questões que foram aplicadas nos exames mais antigos puderam ser aproveitadas. Então, eu comecei a formar esse questionário e eram mais de 200 questões, só que havia algumas que eram repetidas. Então, eu fui eliminando as repetidas e cheguei a cerca de 150 questões, né? A partir daí, eu comecei a resolver as questões todas e a colocá-las em ordem de assunto, né? Agrupar as questões por assunto e dentro de cada assunto agrupando pela complexidade, as questões mais fáceis primeiro, as questões mais difíceis depois. E aí o livro começou a se formar, porque eu vi que havia questão no exame de suficiência, já foi aplicado questão sobre todos os temas que nós tratamos no curso de graduação de Ciências Contábeis, todos os temas de custos, não é? E mais de uma questão sobre cada tema, de forma que eu pude usar uma como exemplo, resolvendo passo a passo, e usando as outras como exercícios. É claro que essas outras que estão sendo usadas como exercícios, o desenvolvimento da resposta não está... Aqui no livro tem o gabarito, mas não tem o desenvolvimento de cada questão. No entanto, esse desenvolvimento ele está disponível no site da Atlas. É como material complementar, que qualquer pessoa pode ir lá baixar e ver as respostas desenvolvidas e explicadas passo a passo. O fato é que esse conjunto de questões acabou formando por si só um material didático, né, que eu estou utilizando da seguinte maneira. Eu elaborei textos pequenos sobre cada tema, né, o aluno lê textos pequenos mesmo, 3, 4, 5, 6 parágrafos. O aluno, dentro desse texto, eu tenho uma questão resolvida, passo a passo, explicada cada uma, né? E em seguida são apresentadas as questões, demais questões como exercício, né? Eu também peguei as questões de custos do ENAD, que é aquele exame que os alunos fazem após formados, né? Também tem algumas questões de custos bem interessantes, eu peguei todas as que tinham, até hoje houve somente 3, né, de contabilidade, ENAD de contabilidade. Então eu separei as questões, elas também estão aqui no livro, resolvidas e tratadas da mesma forma. Estão todas identificadas, né? Cada questão você tem a identificação de que prova ela saiu, e qual era o número da questão naquela prova, de forma que isso pode ser verificado pelo aluno. A proposta é ter um material bem prático, bem focado, bem objetivo e sem muita firula, sem muita dificuldade, sem muita prolixidade. O tema é tratado de uma forma absolutamente enxuta, né? Você tem aquele texto pequeno, aquele texto te capacita a fazer as questões que são apresentadas logo em seguida, né? Em seguida, mais um texto progressivamente mais complexo, os assuntos vão sendo desenvolvidos à medida, né, que a complexidade vai aumentando, tá? Os exemplos também são dados em cima das questões do exame. Eu acredito que produzi um material que vai ser muito útil
tanto para professores, né, para a elaboração de provas, para a apresentação dos assuntos aos alunos, como para os alunos que desejem estudar de uma forma objetiva, sem perder muito tempo, indo direto ao ponto, né? Eu acredito que este livro tem um potencial de ajudar muito aqueles interessados em estudar custos, tanto na disciplina Contabilidade de Custos, como em análise de custos, porque a gente trata dos temas mais complexos, né? Custo padrão, como ponto de equilíbrio, né? Então, são temas que vão sendo desenvolvidos de forma gradativa, simples, enxuta e objetiva. Eu espero que esse livro realmente ajude as pessoas a se prepararem melhor para o exame de suficiência, que hoje em dia é fundamental, não é? Não basta mais você ter o curso de graduação, se tornar um bacharel em ciências contábeis. Se você não for aprovado no exame de suficiência, você não tem condições legais de exercer a profissão. Então, é um livro que vem ajudar esses alunos e os professores também, porque facilita o trabalho do professor na medida em que as questões são colocadas de uma forma bem simples, né? E permite com que ele faça elaborar provas, por exemplo, por determinados assuntos, né? Ele pode usar as questões do exame, que são as questões que vão ser cobradas do aluno no futuro, certo? Facilita o trabalho do professor e ajuda a vida do aluno. Eu espero realmente ter produzido um material que faça a diferença.